Graça e paz, meus irmãos. Quem salva é seu irmão em Cristo, Carlos Alberto. Hoje nós veremos o que significa pastos verdejantes e águas tranquilas. E antes disso, não esqueça de deixar seu like. Os pastos verdejantes e águas tranquilas falam, meus irmãos, do cuidado gracioso do Senhor como pastor de suas ovelhas. Deus nos conduz, nós que somos os seus filhos, e ao que é necessário, Ele providencia a nós o que realmente nós precisamos, de modo que nada nos falte. E o salmista Davi, quem escreve, ele fala: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E a gente vê ele expressando a confiança quando ele fala: leva-me para junto das águas tranquilas. Salmo 23, verso 2. Mas antes de escrever essas palavras, o salmista Davi afirma que o Senhor era o pastor dele, nada a ele faltava. Isso então, meus irmãos, quer dizer que os crentes só dependem descansar em pastos verdejantes e chegar a águas tranquilas, mediante o cuidado ativo do Senhor, nosso pastor supremo. Então, essas expressões, pastos verdejantes e águas tranquilas, são emprestadas das atividades do pastoreio, que Davi emprega de forma figurada para expressar a relação entre Deus e aquele que pertence especialmente a Ele, enfatizando a dependência do crente para com o Senhor. E ele fala mais assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Na região da Palestina, os pastos ficavam belos e verdejantes após o período da chuva, mas durante o restante do ano, os pastos eles ficavam muito secos, dificultando ali naquele lugar específico o pastoreio dos rebanhos. Além disso, o terreno naquela área era bastante acidentado e a presença de animais selvagens e peçonhentos era bastante. Também isso representava um risco muito grande para o rebanho. Esse cenário se repete em várias partes do mundo. Uma ovelha sem pastor, ela está sempre em constante perigo e sem orientação. Portanto, as ovelhas são muito dependentes do pastor, até mesmo para se alimentar. Inclusive, as ovelhas não costumam se deitar quando ainda estão com fome. Olha para você ver, né, meus irmãos, como que Deus representa o povo dele com a ovelha, né? E é muito bem representado. Então, se a designação do pastor é cuidar do rebanho, e quando o salmista fala pastos verdejantes, ele traduz uma expressão hebraica que significa literalmente pastos de grama nova, mas o hebraico neot, pastos, também pode ser traduzido por habitação, ou mais especificamente habitação de pastor. Então, se quando a gente pega e translitera para o hebraico, a gente vê que a Bíblia ela é muito grande, e quando ela é traduzida para o hebraico, a gente vê ela, tá entendendo, com muitos significados numa palavra. Então pode ser que o salmista tivesse em mente os apriscos erguidos em terrenos férteis, não apenas para prover algum alimento para as ovelhas, mas também para protegê-las do calor, que muitas das vezes era desgastante para o rebanho. Isso parece estar em harmonia com a declaração completa, ainda voltando atrás, quando ele fala no Salmo: Ele me faz repousar, ou literalmente, deita-me em pastos verdejantes. Logo, as ovelhas bem apacentadas são aquelas que podem se deitar tranquilas e devidamente alimentadas em verdes pastos, que, como nós vimos agora anteriormente, as ovelhas, elas não se deitavam enquanto elas não tivessem com o estômago delas cheia. Elas não se deitavam. Então, se o Senhor ele cuida de nós, né, e a gente se deita, a gente se deita tranquilo, por causa que o Senhor cuida daqueles que é seu. Se essa tradução estiver correta, então, ao falar dos pastos verdejantes, o salmista aponta tanto para a provisão de Deus
como um pasto que provê alimento para o seu rebanho, como também para a proteção de Deus, como um pastor que protege suas ovelhas, ao deixá-la descansar num lugar seguro e livre do calor escaldante. E ainda quando ele fala assim, leva-me para junto das águas tranquilas. A expressão águas tranquilas significa literalmente águas de descanso, no sentido de indicar uma água calma, que flui suavemente. Do mesmo jeito que as ovelhas precisam de alimento, elas também precisam de água. Mas hidratar um rebanho, meus irmãos, nem é sempre uma tarefa simples. As ovelhas não costumam beber água em lugares de correntezas fortes. Muitas das vezes o pastor tem que represar as águas de um riacho para que o rebanho consiga se saciar. Além disso, o salmista diz, leva-me para junto das águas tranquilas. A palavra leva-me traduz um vocábulo hebraico que significa liderar gentilmente ou conduzir com cuidado para um lugar de água. Diferentemente de outros rebanhos de gado, o rebanho de ovelhas ele é guiado especialmente pela voz conhecida do pastor. Elas obedecem porque elas conhecem a voz do pastor.